Amém? Queria convidar você para abrir a escritura primeiro no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, nós vamos ler versos 50 e 51, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 50 e 51. Quero dizer a vocês que, no tocante à minha pessoa, aquilo que eu recebi do Senhor hoje, sendo ministrado por essa palavra, eu já estou satisfeito, porque eu fui muito alimentado pelo Senhor por essa palavra. Eu só preciso agora da sua ajuda para conseguir botar isso para fora, de maneira que você possa experimentar disso também. Eu preciso da sua ajuda, da sua atenção, para que a gente consiga compartilhar com você aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51 diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Meus irmãos, esse texto é um texto narrativo, contando um fato ocorrido no momento em que Jesus expira na cruz do Calvário, entregando ao Senhor o seu Espírito. O versículo de número 51 diz que o véu que havia no templo foi rasgado de alto a baixo. Não foi de baixo ao alto. Para que isso não pudesse ser atribuído como uma coisa que homens pudessem fazer. Mas ele se rasgou de alto a baixo, eliminando assim a separação que havia entre o santo lugar e o santo dos santos. Esse véu que se rasgou era uma cortina que fazia a separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Você sabe esse santo dos santos que a gente tanto canta? Quem já pisou o santo dos santos? Esse aí. Esse era um lugar que não estava disponível a todas as pessoas. Mas com o sacrifício vicário do Senhor Jesus, quando ele entrega o seu Espírito ao Senhor, o véu se rasga, dando agora àqueles que não tinham acesso ilimitado e irrestrito ao lugar aonde a glória de Deus se manifestava. O véu se rasga, abrindo agora um caminho para o lugar da presença. Ok? Eu queria falar com você hoje uma mensagem que traz o tema eliminando os pressupostos. Eliminando os pressupostos. O que são pressupostos, irmãos? Pressupostos são os elementos que compõem a minha cosmovisão, o meu jeito de ver a vida, de enxergar a realidade. E os pressupostos, eles podem ser diversos, porque eles vão variar de acordo com a minha cultura, de acordo com os ensinamentos da minha família, de acordo com a fé que eu carrego, ou até mesmo, dentro da mesma fé que eu carrego, eles serão compreendidos pela maneira como eu fui ensinado a perceber a fé
e me movimentar dentro dela. Os irmãos estão entendendo? Então eu estou falando aqui para pessoas que conhecem a Cristo e o receberam como seu Salvador. Logo, essas pessoas, elas deveriam pelo menos pertencer à mesma fé. A fé que abriu para elas um caminho de salvação. Nós vamos ler isso aqui daqui a pouco. Mas dentro dessa fé, é possível que as pessoas tragam consigo pressupostos diferentes a respeito de qual maneira eles devem agora se movimentar dentro da fé que estão vivendo. Vocês estão entendendo? Ok? Sem nenhuma dúvida. É como se eu fosse trabalhar num novo emprego e eu fosse contratado junto com outras 10 pessoas, e hoje é o nosso primeiro dia de emprego. Então o nosso encarregado vai nos receber no trabalho, nós vamos trabalhar ali num chão de fábrica, e ele vai nos explicar como nós devemos fazer algumas coisas, qual é a atenção que nós precisamos ter. Só que eu sou filho de um mineiro e de uma paraibana, criado em São Paulo. O pastor Josa é nascido no Paraná, filho de 2 cearenses. O Christian é filho do Emerson, que é goiano. Eu tenho 45 anos, o Vinícius está fazendo 20 hoje. Tem gente que fez 35 a semana passada. Tem gente que fez 41. Então, de acordo com o lugar onde nós vivemos, aquilo que nós recebemos, o contexto onde nós estamos, os pressupostos, eles vão se acumulando sobre a gente. E esses pressupostos, eles têm uma direta relação com a maneira pela qual nós vamos nos relacionar com a vida. Então eu preciso agora entender, nesse novo tipo de vida que eu decidi viver, quais são os pressupostos que eu posso estar carregando e que estejam me impedindo de me movimentar dentro dessa nova realidade que eu estou vivendo. Os irmãos entendem isso? Podem dizer amém? Vamos lá então, meus irmãos. Nós já vimos que o véu se rasgou de alto a baixo. Nós começamos a falar para você, e eu quero continuar explicando isso, que esse véu era um lugar que fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos dentro do templo dos judeus. Nesse lugar, aonde o véu restringiu o acesso, apenas o sumo sacerdote tinha liberdade de estar lá dentro. Ele entrava naquele lugar uma vez por ano, no dia da expiação nacional, para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. E esse homem que entrava ali, ele não era qualquer homem, mas ele precisava ter sido escolhido entre os filhos de Israel, a partir da sua hereditariedade. Então dependia de quem ele era filho, de onde ele tinha nascido. Para que ele tivesse esse direito, ele precisava ser da tribo de Levi e precisava ser da família de Arão. Então esses homens dessa linhagem tinham direito. Quando Jesus vem e entrega a sua própria vida, o véu se rasga, e tudo que acontecia naquele lugar ganha para nós um significado de descortinação. A cortina foi removida. Aquilo que antes era imaginado, aquilo que antes era fruto de uma suposição, a partir do que o texto da Escritura dizia como deveria ser, agora se tornava uma realidade presente para todos aqueles que haviam crido no Senhor Jesus como seu Salvador. Recentemente,
ao abrir aqui o culto, eu fiz com os irmãos a leitura no texto de Hebreus, capítulo de número 10, a partir do verso 19. Vamos ler de novo? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Então, posto todas essas coisas, vem agora o escritor aos Hebreus dizendo, olha, você precisa ter intrepidez, você precisa ter uma postura, coragem para entrar nesse lugar. Mas precisamos compreender um pouco melhor que lugar é esse, que nós conhecíamos apenas de ouvir falar. Mas agora com os nossos próprios olhos, por causa da cruz de Cristo, nós podemos contemplar. Eu preciso entender o que é que tinha nesse lugar. Se você andar um pouquinho comigo e ler ainda em Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 3, tá bom? Está escrito assim: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná. Repita comigo, o maná. O bordão de Arão que floresceu. Repita comigo, Arão. E as tábuas da aliança. Repita comigo, tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia... Pula essa parte aí, não preciso falar disso hoje não. Vamos lá. Esse texto, ele nos descreve o que é que estava do outro lado do véu. Então você imagina uma vida de olhar do lado de cá, sem saber o que é que tem. Mas sabendo que naquele lugar e não no lugar onde eu estou, é o lugar onde a glória de Deus se manifesta de forma visível. Porque o Senhor havia dito a Moisés que construísse esse lugar e que nesse lugar colocasse uma arca feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. E Deus dá a Moisés as medidas que a arca deveriam ter. Depois ele diz que anéis deveriam ser colocados na arca, para que varas fossem colocadas e essa arca pudesse ser transportada da maneira adequada. E depois ele diz, ó, sobre essa arca, como uma tampa, você vai fazer o propiciatório. E no propiciatório você vai colocar 2 querubins, um de frente para o outro. E naquele lugar onde a arca estiver, no vazio que está no meio dos querubins, eu virei a ti e falarei contigo. Então o Senhor manda Moisés construir coisas palpáveis e visíveis que carregavam em si uma simbologia, uma representação, para dizer que ele, o Deus invisível de glória, se manifestaria no vazio que ficava no centro daquele símbolo construído por mãos humanas. Deus estava dizendo a Moisés, olha, eu estou mandando você construir coisas que são físicas e que têm um significado. Mas eu, o Deus que é Espírito,
o Deus invisível, o Deus todo-poderoso, eu vou me manifestar a vocês, não por meio daqueles símbolos, mas no vazio, no invisível, que está no meio daquilo que é visível. Não sei se eu estou conseguindo ser claro a você, porque é importante que nós não fiquemos presos a um objeto, tampouco aos símbolos do que esse objeto representa. O capítulo 9 de Hebreus que nós lemos, nós entendemos que dentro dessa arca, aonde a glória de Deus se manifestava, haviam 3 coisas, ok? Quais eram essas 3 coisas? Era um pote de ouro, que estava ali com o maná, que o povo de Israel havia se alimentado dele no deserto. Era a vara de Arão que havia florescido. E era também as tábuas aonde estavam registradas a lei. As tábuas que o próprio Deus havia escrito com as suas mãos. É isso, irmãos? Não. As tábuas que Moisés escreveu ele mesmo, porque as que Deus havia escrito ele tinha quebrado. Então Deus falou, agora escreve você, meu amigo. Então esse registro para a memória, para a compreensão de Israel do significado que aquilo tinha durante os anos, permanecia ali naquele lugar. Agora veja só, meus irmãos, o texto que nós lemos em Hebreus, capítulo de número 10, a partir do verso de número 19. Ele fala um pouco sobre algumas coisas importantes para que nós estivéssemos dentro desse lugar. E é aí que entra a nossa mensagem sobre eliminar os pressupostos. Porque eu quero que você imagine o seguinte, olha só. Toda uma nação sabia exatamente o que aquele véu significava. E sabia exatamente o que é que ele separava. Eles tinham consciência que aquele lugar era o lugar da presença. E dentre os primeiros irmãos convertidos, muitos deles eram judeus. Você se lembra que rapidamente, após a descida do Espírito Santo, a igreja cresce muito no meio dos judeus. Na primeira ministração de Pedro, quase 3.000 pessoas se convertem. E aquelas pessoas que iam se convertendo, elas conheciam exatamente o significado que aquilo tinha. Eles sabiam que a presença não estava mais restrita agora àquele lugar. Só que todas as outras coisas ainda não passavam na sua mente de especulação. Porque havia virado a aliança. Algo novo havia sido inaugurado. Mas as pessoas que estavam diante desse novo jeito de viver, desse novo desafio, eram as mesmas pessoas que viviam a vida antiga. Você consegue entender isso? É como se você mudasse de país hoje, mas você continuasse ainda sendo você mesmo. Tendo a sua cosmovisão. Então essas pessoas agora elas precisavam lidar com aquele novo espaço que estava aberto para elas. Uau, agora a gente pode entrar no Santo dos Santos. Agora a gente pode entrar nesse lugar que antes para nós estava restrito. E a cabeça da gente vai fazendo conta, irmãos. E a gente vai enchendo a relação de pressupostos. Como é que tem que ser, como é que não tem que ser. Se eu disser para qualquer um de vocês aqui amanhã, eu quero que você vá, por favor, em uma reunião com o prefeito da cidade, representando o Tameon. Aí você vai sair daqui hoje e falar, meu Deus, que roupa eu vou? Meu Deus, o que eu vou falar? Mas e se o prefeito disser isso, eu digo o quê? Poxa vida, o pastor Isaías não devia ter feito isso comigo. Ele mesmo devia ir. Porque olha,
Como será que o prefeito é? Será que ele é desse jeito mesmo, que ele demonstra ser nas redes sociais? Ou quando a gente estiver sozinho vai ser diferente? Será que se eu entrando lá no gabinete dele, eu falo ou espero ele falar? Será que eu sento ou espero ele me chamar para sentar? Então aquilo que para mim é novo, aquilo que para mim me colocou sob um novo lugar, mas que para mim é desconhecido, exige de mim algumas posturas. E sabendo disso, eu vou tentar entrar naquela relação a partir dos pressupostos que eu já carrego. Então o que eu imagino? Eu imagino o seguinte: há um novo lugar à disposição. E esse lugar é o Santo dos Santos. É o lugar da presença. Mas para que eu possa acessar esse lugar, é necessário um acesso. Eu preciso ter um acesso. Se for para ver o prefeito, falar, será que eu conheço o chefe de gabinete? Será que eu conheço o secretário? Será que se eu procurar o assessor de imprensa? Então, para falar com o prefeito, eu vou me nutrindo de todas as possibilidades. Espera aí, a Isa trabalha lá na prefeitura. Será que ela consegue me apresentar alguém que me faça conseguir chegar perto dele? E eu vou tentando me movimentar, tentando arrumar uma solução para que eu consiga chegar naquele lugar e participar daquela reunião. E infelizmente, irmãos, quando nós pensamos nesse lugar chamado Santo dos Santos, que o véu foi rasgado e o acesso está disponível, nós queremos acessar esse lugar, mas a partir dos pressupostos que nós já carregamos. Nós queremos viver essa nova realidade a partir daquilo que a gente já está vivendo hoje. Eu disse que para chegar no lugar, para adentrar em um novo ambiente, eu preciso de um acesso. Que acesso é esse? Vamos ler? Verso 20 do capítulo 10 de Hebreus. Para que eu possa ter acesso a esse lugar, eu preciso entrar por um caminho. Que caminho é esse? Diz assim: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Não é possível entrar nesse lugar por nenhum outro pressuposto que passe pela minha e pela sua cabeça, que não seja por Cristo, por seu sangue derramado, por seu corpo rasgado na cruz do Calvário. Ele é o novo e vivo caminho que me permite adentrar esse lugar que antes não me estava disponível. Nós precisamos entender de maneira didática. O meu objetivo aqui hoje é esse, irmãos. É falar coisas simples de maneira pormenorizada. Porque há uma grande resistência das trevas para que nós possamos desfrutar desse lugar que já está disponível. Há uma grande resistência das trevas tentando nos impedir de entrar mais profundo e mais fundo no Senhor. E às vezes a gente fica divagando de ideias em ideias, procurando receitas maravilhosas, apegados a tanta coisa, mas a gente esquece das coisas básicas, das coisas simples que são necessárias para acessar esse lugar. E o meu objetivo hoje é falar com você sobre essas coisas simples, para que você possa ser livre de todas as outras. Cristo é o vivo caminho. Não há filosofia, não há obra de caridade, não há nenhuma possibilidade fora da morte vicária do Senhor Jesus, da cruz do Calvário, que possa nos dar acesso a esse lugar. O caminho é estar em Cristo. E como disse ele a Nicodemos, necessário é nascer de novo da água e do Espírito.
Necessário é nascer do alto. Ah, eu quero ter intimidade com Deus, mas não crê que Cristo é Filho do Deus vivo. Eu quero ter intimidade com Deus, mas eu não quero entregar a minha vida para Jesus. Esse negócio de igreja, de estar ligado ao outro, do outro dar palpite na minha vida, eu não quero isso. Não tem como entrar nesse lugar se não for por esse caminho. Sem Cristo não tem intimidade, não tem santo dos santos, não tem profundidade. Não dá para acessar esse lugar sem Cristo e sem a sua igreja, porque a sua igreja é o seu corpo. Não há caminhos alternativos. Mas a minha mãe ora por mim, pastor, há muitos anos. Talvez a sua mãe orando por você há muitos anos, assim como a minha orou por mim por 10 anos. O Senhor pode te livrar da morte, até o dia que você vai tomar a decisão de entrar nele para acessar esse lugar que agora está disponível. Mas a sua mãe, pela atitude dela, não pode introduzir você nesse lugar, meu irmão, porque você precisa entrar por ele, diante da presença dele com as suas próprias pernas. Esse é um caminho que você precisa andar por ele. Então, todo lugar, todo ambiente que eu preciso acessar, se faz necessário um caminho. Cristo é caminho exclusivo para esse lugar secreto. Ele é o único que pode mediar e tornar acessível para nós esse lugar. Não há outro caminho. Não há caminhos que possam ser cortados, não há contatos, não há conexões, não há lobby que possa ser feito, não há tráfico de influência, nada te pode introduzir nesse lugar se não for o Senhor Jesus. Você concorda comigo, meu irmão? Aleluia. Todo lugar também, meu irmão, exige uma vestimenta. É preciso se vestir de maneira adequada, dependendo do lugar que você está. É verdade ou não é? É adequado ir à praia de terno? Não. Mas é adequado aí essa reunião com o prefeito que eu mencionei aqui como exemplo de sunga? Não. Cada roupa exige, cada ambiente exige uma roupa adequada. Inclusive não nos apegando aos símbolos, mas o sacerdote, quando só ele tinha acesso, para entrar nesse lugar, ele tinha roupa específica. A sua roupa precisava ser lavada da maneira adequada. Até as suas roupas íntimas eram especificadas como deveriam ser vestidas. Por quê? Porque para entrar em um ambiente existe uma roupa específica. E aí a gente na igreja pira, né? Porque fala, para ir na casa de Deus eu tenho que ir com a melhor roupa. Porque se eu for na presença do juiz, eu não vou vestido de qualquer jeito. E quando a gente pensa que cada ambiente existe uma roupa adequada, a gente começa a pensar se pode vir de bermuda ou não no culto. Se tem que ser de terno e gravata ou não no culto. A gente começa a se pegar essas coisas que não passam de pressupostos, que não tem nada a ver com acesso a esse lugar. Porque a roupa adequada para acessar esse ambiente, ela está no versículo 22. E a roupa é sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Esse versículo fala de qual é a vestimenta que eu preciso ter para entrar nesse lugar. E é um coração purificado. Purificado de má consciência. Essa é a roupa que eu preciso vestir. E essa roupa precisa ser lavada. Ela precisa ser lavada com o corpo com água pura. É esse tipo de vestimenta que eu preciso, irmãos.
Não tem como agora alguém que está em Jesus querer permanecer em Jesus e acessar esse lugar onde a presença dele está, fazendo isso do seu próprio jeito, guardando a sua consciência, ou seja, as convicções que ele tinha quando ele não tinha acesso a esse lugar. O coração apegado a questões rancorosas. Não tem como acessar esse lugar se não for revestido e vestido desse novo homem que agora tem um coração puro e uma mente santificada, o corpo lavado com água limpa. Não é você mesmo que tem que se lavar, porque aquele que proveu o acesso a você, ele te fornece a vestimenta para entrar, ele te fornece a água para você ser limpo. Mas não dá para entrar sujo. Não dá para usar outro tipo de roupa. A roupa do coração endurecido não entra nesse lugar. É uma veste não aceitável. A roupa do coração rancoroso não entra nesse lugar. A roupa que me faz sentir superior às outras pessoas não me leva a esse lugar. Tem uma roupa que me possibilita entrar nesse lugar. Aí tem gente, Rafa, que fala assim: eu não posso ler a Bíblia sem camisa na minha casa. Não, mas eu para orar eu tenho que tomar um banho, fazer a barba, pentear o cabelo, colocar uma roupa, porque Deus me livre de orar sem camisa. Nossa, Deus me livre de orar no meu quarto. Deus me livre de orar enquanto eu estiver no chuveiro, porque não, isso é meu Deus do céu. Para estar diante do meu Deus tem que ter uma roupa adequada, meu irmão. Isso são rudimentos humanos que não nos levam a lugar nenhum. A roupa está aqui na Escritura, irmão. A roupa está aqui, querido. É um coração sincero. É um coração verdadeiro que diz: Senhor, eu não tenho nem o que vestir no meu corpo físico, mas eu quero me revestir de um coração sincero, cheio de gratidão a você, porque o véu se rasgou e eu não podia estar nesse lugar, mas por causa do seu sacrifício agora eu posso. Essa é a roupa. E o acesso ao novo lugar exige também uma postura. Exige acesso, exige vestimenta e exige uma postura. Então, dependendo do ambiente que eu estou, é necessário uma postura da minha parte, sim ou não? Se a Isa chega para trabalhar lá na prefeitura e ela resolve deitar no chão, é uma postura adequada com o lugar onde ela está? Não. Se ela precisa lidar com alguém ou dizer alguma coisa, ela fala: hoje eu não estou afim de pronunciar palavras, quero só fazer gestos, só mímica. Isso é uma postura adequada de quem está cumprindo uma incumbência? De quem está diante de uma responsabilidade, sim ou não? Não. Então, para acessar esse lugar, e olha só, meus irmãos, eu estou falando de acesso, não é estar dentro. Eu quero que você entenda bem do que eu estou falando. Por favor, eu preciso ser claro com você. A gente estava cantando aqui, ó. Então me leva mais para o fundo. Me carrega mais para o fundo. Só que tem gente que está querendo ir para o fundo. E o Senhor fala: eu quero te levar. Mas ele não solta da borda. Ele não solta da borda de jeito nenhum. Me leva mais para o fundo, Senhor. Aí ele vai indo aqui, vai indo aqui. Me leva mais para o fundo, Senhor, me leva mais para o fundo.
Não molha nem o cabelo. A água está fria. Não, me deixa. Mas você precisa entrar mais fundo no Senhor. Não, eu quero. Mas não salta da beirada. O outro fala, Senhor, me leva mais para o fundo. Me leva, Senhor, me leva, eu quero ir. Eu já soltei da beirada. E o Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer, quer ir mais fundo? Quem quer ir mais fundo? Por favor, levante a sua mão. Só os que querem ir mais fundo. O Senhor manda eu dizer para você nessa noite, tira a boia pelo amor de Deus. Preso em boias. Você parece o Kiko em Acapulco. É uma boia na cintura, é uma boia de braço, é um macarrão debaixo do sovaco. É um macacão inflável. E está falando, Senhor, me leva mais para o fundo. Não afunda, irmãos. Essa água que Ele quer nos submergir é uma água que tem densidade. E para afundar em águas mais densas, a gente precisa de mais peso. E eliminar os elementos que nos fazem flutuar. E às vezes a gente está pegadinho nas boinhas. Parecendo o Kiko em Acapulco. Mas não vai mergulhar. Não vai entrar em lugares mais profundos. Não vai desfrutar daquilo que o Senhor tem. Então é necessário uma postura, irmãos. E a postura está no versículo 19 que nós já dissemos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Irmãos, intrepidez, irmãos. Intrepidez é outra coisa. Isadora, aproveita que você está aqui, fica de pé aqui. Fica de pé aqui, faz de conta que você está na porta do Santo dos Santos aqui, ó. Oi, tudo bem? Queria dar uma entradinha aí? Posso? Posso dar uma entradinha? Tudo bem mesmo? Tem problema não? Ai, tem vergonha. Alguém entrou ali, vai me mandar embora, acho que eu vou sair logo, porque se não vai me mandar embora, eu vou passar vergonha. Irmãos, essa não é a postura adequada para desfrutar daquilo que está disponível dentro do Santo dos Santos. Intrepidez é assim, ó. Olá, minha irmã, vamos entrar juntos, o acesso é para nós. Eu vou entrar de cabeça erguida nesse lugar. Eu vou desfrutar de tudo que tem aqui. Porque eu não era digno, mas desde que o véu foi rasgado, eu tenho livre acesso. E tudo que tiver nesse lugar para mim, eu vou desfrutar. Não pode haver timidez. A postura é intrepidez. É lombo cingido. É coragem, é autoridade, porque esse acesso foi aberto pelo sangue de Jesus. Então é preciso ter intrepidez. Não é de qualquer jeito que eu vou nesse lugar. Você está entendendo o que eu estou falando para você essa noite? Então eu quero voltar agora, irmãos. Que nós já entendemos qual é a postura adequada para o lugar, ao significado que os itens que estão dentro da arca que tem nesse lugar têm para a nossa vida, e que servem de pressupostos que bloqueiam o nosso desfrutar de toda a manifestação da glória de Deus que há nesse ambiente. Lembre-se, por favor, não seja infantil. Eu não estou dizendo que isso é um lugar físico, irmãos. Não é isso que eu estou dizendo. O véu se rasgou e o Santo dos Santos saiu para fora. O lugar agora onde você desfruta da presença,
O lugar agora, aonde você desfruta de tudo que está disponível, não é um lugar físico, mas é o lugar que Jesus disse para a mulher samaritana que existiria. É um lugar chamado em espírito e em verdade. Eu não estou falando de um lugar restrito. Você consegue entender isso, né? Mas é o que estava lá dentro da arca? As tábuas da lei, a vara de Arão que havia florescido e o maná. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de desfrutar da glória do ambiente, porque a gente está apegado a essas questões físicas. Essas questões representadas ali na arca. Por exemplo, as tábuas representavam o quê? A lei. O que é a lei? É a legislação. É como a vida deveria ser vivida. São os pressupostos dados por Deus. O decálogo, que depois virou 613 leis, e que regiam a vida, o jeito de viver daquela pessoa que vivia sendo nascida em Israel ou convertida ao judaísmo. E eles estavam lá dentro daquela arca para lembrar aquele povo que havia uma lei de Deus que estava sobre eles. E nós que não vivemos mais sobre a lei, mas vivemos agora sobre a graça, sabemos que Jesus não veio para remover a lei, mas Ele veio para pegar essa lei que estava escrita em tábua de pedra e escrever agora dentro do coração do homem. Então você sabe o que impede você de desfrutar do ambiente e de entrar mais profundo nesse lugar onde o Senhor está? É ter dentro do seu coração uma outra lei, que não é a lei escrita no seu coração pelo Espírito. É uma legislação movida pelas suas próprias vontades. Eu acho que tem que ser assim. Eu não penso desse jeito. Eu acho que isso não devia ser desse jeito, não. Por que eu tenho que viver assim, Rafa? A Roberta não vive assim? O Guilherme não vive assim? Então eu estou entrando no lugar onde o Senhor está, e ao invés de eu dizer: Senhor, crava a tua lei no meu coração, eu amo a tua palavra, Senhor, eu quero viver para ela de dia e de noite, Senhor. Se há em mim algum caminho mau, me lava pela tua palavra, Senhor. Eu quero viver para você. A gente está entrando dizendo: mas qual que é o limite do que eu posso fazer? Mas beber é pecado? Eu tenho mesmo que dar o dízimo? Nossa, mas precisa ser desse jeito? Eu acho que o apóstolo fala umas coisas assim, é muito radical esse jeito que o apóstolo fala. Irmãos, você não vai encontrar a realidade da presença e a profundidade que está disponível no Santo dos Santos, se você quiser entrar nesse lugar e estabelecer regras sobre o Senhor que está te esperando. A Escritura nos diz que para aquele que ama o Senhor, os seus mandamentos não são penosos. Então, se há em mim algo, Senhor, que faz com que a sua lei se torne penosa para mim, me quebra e me faz de novo, porque eu quero viver a realidade da tua palavra. Lá dentro estava a vara de Arão que havia florescido. A vara de Arão, ela representa unção e identidade. Pelo menos representa a minha mensagem aqui, tá? Não, eu já me certifiquei que é, mas... Por quê? Porque quando a tribo de Levi havia sido separada para o serviço, a casa sob qual estaria o sumo sacerdócio, houve uma pequena contenda. É ou não é, Rafa? O pessoal começou a dizer: não, por que tem que ser Arão? Não, tem outras famílias na tribo de Levi. Então o Senhor falou: vocês vão levar lá as varas e vão deixar lá diante da minha presença. Vão identificar de quem que é a vara. No outro dia, a vara que florescer é aquele que eu escolhi, e sobre ele estará essa responsabilidade perpetuamente sobre os seus filhos.
Então a vara de Arão que havia florescido, ela trazia o significado de o sumo sacerdote, quando ia ali dentro, saber quem ele era e que Deus havia o chamado e escolhido para aquilo. Era uma afirmação da identidade. Se houvesse insegurança nele, ele saberia: não, aqui está a vara que floresceu do meu pai Arão. Eu fui, por mais que eu não seja um homem maravilhoso, mas eu fui escolhido pelo Senhor para fazer parte disso. Ela é uma afirmação de identidade. Ela arranca a gente desse lugar. Ai, mas Deus vai me fulminar. Acho que isso não é para mim não, está muito difícil. Acho que isso deve ser para uma outra pessoa, que não sou eu ainda. Ah, mas será que eu sou chamado mesmo? Ah, mas toda hora eu sou repreendido, nada que eu faço está certo. Eu acho que eu não nasci para isso não. Ei! Quem entra e vive do lado de cá, aonde a cortina foi rasgada e não há mais separação, o acesso está disponível por causa do Senhor Jesus, precisa ser gente que sabe que não era digno na verdade, mas o sacrifício de Cristo deu a ele dignidade, e agora ele tem dentro dele o Espírito que testifica que ele é filho de Deus. Se alguém pergunta quem é você, sou alguém que está com sérias dificuldades, mas eu sei que o meu Pai me introduziu nesse lugar e eu tenho direito de permanecer. Eu não posso, meu irmão, ser tomado por crise de identidade. Eu não posso ser tomado por crise de identidade a partir daquilo que eu não quero receber do Senhor, cravando a sua lei dentro do meu coração. Isso tudo é boia, querido. Isso tudo é coisa que te faz flutuar na superfície. E dentro da arca tinha também um pote de ouro que estava com o maná. O que o maná representa? Provisão. Obrigado, José. O maná é o alimento que o Senhor mandou do céu para o seu povo quando estava no deserto e não tinha de onde se alimentar. O maná na Escritura é a maior autenticação do nome de Deus chamado Jeová Jireh, o Deus da provisão. A presença no maná na arca era para lembrar ao povo de Israel que eles não deviam nunca estar preocupados se eles tinham recursos, mas que eles deviam estar sempre conscientes que eles tinham um Deus que poderia prover todas as coisas. Jesus, ao falar sobre isso, ele diz assim: por que vocês andam ansiosos? Com o que vocês têm que comer, ou que vestir, ou onde reclinar a sua cabeça? Isso aí, os ímpios é que se preocupam com essas coisas. Sabe o que Jesus está falando? Ei, povo que vive do lado de cá do véu. Povo que ultrapassou a barreira da cortina que foi rasgada. Por que vocês estão ansiosos? Por que vocês se preocupam com o que vocês têm que comer ou vestir, ou onde reclinar a sua cabeça? Vocês não sabem que isso é coisa de gente que vive do lado de lá do véu? Vocês não sabem que isso é coisa de gente que não entrou pelo novo e vivo caminho, pelo meu sangue ainda? Você não sabe que isso é coisa de gente que ainda não passou para o lado de cá e não está desfrutando da minha própria provisão?
Mas tem gente que não vai mais no fundo, porque está apegado a uma mixaria de recursos que tem. E só tem porque foi Deus que proveu. Mas quando o Senhor fala, ó, traz aqui o que você tem e derrama no altar. Não, eu vou ficar sem depois. Se você tem medo de entregar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, é melhor você reter mesmo. Porque a sua vida deve estar dependendo disso. Porque aquele que conhece o Senhor, que entregou nas suas mãos todas as coisas, ele não vai viver preocupado com provisão nenhuma, porque ele sabe que tem um Deus que vai além das provisões, irmãos. Se nós estamos vivendo preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, é porque nós não estamos desfrutando suficientemente ainda da provisão que há na presença dEle. E se você entra lá cheio de preocupação, Senhor, eu queria falar que estou preocupado com a conta para pagar. Senhor, eu estou preocupado com as coisas que tem que acontecer. Senhor, eu estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo outro, estou preocupado com aquilo outro. O Senhor está falando para mim e para você, ei, você esqueceu que aonde a glória se manifestava, no vazio entre os querubins, na tampa da arca, no propiciatório, havia maná, que é uma testificação de que eu sou um Deus que vou prover todas as coisas. Por que é que você está preocupado com o tipo de vida que você vai viver? A casa que você vai morar? Você vai se lembrar que certa vez o apóstolo Luiz, falando sobre isso aqui, ele diz que a separação da tribo de Levi dentro do povo de Israel seria desnecessária, porque Levi era o que era para todo Israel ser. Vocês se lembram disso? Lembram? Então, nós aprendemos depois que nós vivemos um sacerdócio agora que é diferente do sacerdócio de Levi. Porque é um sacerdócio que não foi uma adequação à realidade da vida do povo de Israel, mas é um sacerdócio anterior. É um sacerdócio que já existia ainda, porque nós pertencemos a um reino de reis e sacerdotes, segundo aquele que é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O nosso sacerdócio é anterior, irmãos. Então o que havia para Levi nem se compara ao que há para nós. O que Levi experimentou é como se fosse uma nuance do tipo de vida que está reservada para nós. E você sabe o que foi dito a Levi? Em Números capítulo 18, versículo 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles, nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Quem vive preocupado com a provisão, não entendeu que você foi introduzido em um lugar para desfrutar de uma intimidade tão viva, real e verdadeira com o Senhor, aonde o próprio Senhor é a tua porção e a tua herança. Estando você com Ele e Ele com você, de nada sentiremos falta, porque Ele mesmo com a sua mão irá prover todas as coisas. Meus irmãos, quando nós entendemos essas coisas, é claro que eu não estou aqui exaurindo, só estou te fazendo alguns apontamentos básicos para que você possa se guiar por eles, para que você não fique apegado a pressupostos fora disso, que são boias
que te impedem de mergulhar mais profundo na presença do Senhor. Você entende o que nós estamos dizendo aqui hoje? Pode dizer amém? Quem é que ao ouvir essa palavra, identificou na sua própria vida inseguranças que te fazem segurar na borda, ou boias que te impedem de entrar no lugar de mais profundidade? Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui até a frente, nós queremos orar por você, para que todas essas cadeias sejam quebradas, todos esses ruídos sejam eliminados, e você possa mergulhar mais profundo no Senhor. Queria chamar a banda aqui para nos ajudar. O Senhor está nos convidando hoje, irmãos, a vencer uma barreira das trevas que nos impede de entender de maneira bem simples e objetiva o lugar que o Senhor quer nos introduzir. Pode vir, puxa as cadeiras para trás aí, ó. Tem perigo não. Não há outro caminho. É por Cristo, o novo e vivo caminho. Não há uma outra vestimenta que seja necessário, que não seja um coração sincero diante da presença dEle. Não há uma outra postura admissível que não seja de intrepidez. Porque esse lugar já foi conquistado por Ele. Não há nenhuma resistência, nenhuma legislação no meu coração que deve dizer como eu quero ou não viver a vida. Porque nesse lugar o meu coração é cheio dEle, a minha vida é marcada e o Espírito escreve a lei dEle dentro do meu coração. Não tem como eu me sentir indigno, porque se eu nasci de novo, o Espírito testifica que eu sou filho, e se eu sou filho, esse lugar também é para mim, e nada pode me arrancar desse lugar. E Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão, mas acima de todas essas coisas, Ele é a minha porção e a minha herança. Ele é a minha porção e a minha herança. Se faltar o que comer, eu tenho uma porção e uma herança no Senhor. Se faltar o que vestir, eu tenho uma porção e uma herança no Senhor. Se eu não tiver onde reclinar a minha cabeça, eu tenho uma porção e uma herança no Senhor. Enquanto todas essas coisas não forem arrancadas da frente, nós vamos continuar vindo à tona, flutuando como carregados por boias, mas largando todas essas coisas. Ele vai nos levar mais fundo. Ele vai nos levar mais fundo. Feche os seus olhos. Abra a sua boca e livre-se das boias em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, das boias. Livra-nos, Senhor, das inseguranças. Livra-nos dos medos, Senhor. Nós não queremos mais, Senhor, viver de outra maneira. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Temos acesso. Temos acesso. Temos
temos acesso e queremos desfrutar disso, Senhor. Ao lugar mais profundo. Queremos nos livrar das boias, Senhor. Esse é o nosso clamor nessa noite. Então Me leva mais profundo, Senhor. Vamos, Senhor. Me carrega mais profundo, Senhor. no teu coração. Nenhuma resistência, nenhuma segurança. Apenas você, apenas você. Então me leva mais profundo, me carrega lá profundo no teu coração. Se lance, meu irmão. Peça ao Senhor hoje a experiência que você ainda não teve. Agora que você se livrou das boias, vai mais fundo com Ele hoje. Então me leva mais profundo, me carrega lá profundo do teu coração, Jesus. Eu quero me prender. Aleluia.
Irmão, só o som da música tem um momento para você orar ao Senhor. Os processos de transformação da nossa vida, eles começam com o impacto imediato da palavra de Deus, mas eles se consolidam por processos cotidianos de submissão. Vou repetir. Ele é iniciado por um impacto imediato da palavra de Deus, mas ele vai ser manifesto por meio de decisões cotidianas de submissão. Você não vai sair daqui magicamente outra pessoa, mas você só poderia estar aqui se o Espírito de fato falou com você. Porque senão amanhã você vai estar a mesma pessoa e isso não vai mexer com você. Mas o que te trouxe aqui foi o impacto da palavra. Você amanhã decidirá não retroceder do que hoje tocou você. Porque amanhã é um dia oportuno para você botar a sua boia de novo. Você só vai renunciá-la se a palavra atingiu você. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse bem o que te trouxe aqui. Fale ao Senhor. Porque se te trouxe aqui foi o fato de que as pessoas se levantarem, você ficou constrangido. Peça perdão ao Senhor e peça para a palavra falar com você agora. Encontra no silêncio agora, Senhor, esse coração que, assim como o vazio do propiciatório só podia ser preenchido com a glória da presença. Traz sobre os que vieram aqui a dor genuína do arrependimento. Eles precisam saber do que estão se arrependendo. Para que ninguém saia dessa noite aqui dizendo: Senhor, eu já fui em muitos apelos, mas nada acontece comigo. Apelos não transformam, o que transforma é a palavra que nos coloca de joelhos em um apelo. Não é o movimento de levantar, mas é a decisão de se render. Que a sua palavra pegue por dentro, Senhor. Que não seja no intelecto, mas no espírito. Que isso doa em uma tristeza segundo Deus. Essa noite precisa ter esse sabor, o sabor da dor de quem reconhece que está lutando contra o chamado de Deus para desfrute do acesso. Precisa ser sentida a dor daquele que quer se vestir com uma veste outra, senão com as vestes já providenciadas por Cristo.
traga um profundo pesar. Nesses minutos que ainda nos restam nessa reunião, Senhor. Quero fazer um apelo entre os que já foram resposta de apelo aqui. Você que está consciente. Não é você que recebeu um raciocínio. Você está convencido do seu erro. Dobre-se diante do Senhor. Coloque-se de joelho diante de Deus onde você está. Se você veio aqui por outro motivo, não tem problema, não se constranja. Pode até voltar para o seu lugar. Mas em específico eu quero falar àqueles que o Espírito pegou aqui. Comece a falar ao Senhor do que você está se colocando de joelhos. Ninguém pode falar por você o que você tem que dizer. Se você não tem palavras para orar, não fique de joelhos, levante-se e volte para o seu lugar. Se o que te trouxe aqui é consciência, você tem algo a dizer a Deus. Fale ao Senhor. Espírito da verdade, que essas mentes que estão aqui diante de você não tenham outra coisa para pensar agora senão em sua presença. Ah, Senhor, que a imagem do seu trono, a imagem do seu alto e sublime trono, os constranja de pureza e os coloque em lágrimas para dizer: eu não quero mais viver assim, Senhor. Ah, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Espírito Santo, eu quero o seu socorro.
Eu quero o seu socorro. Eu quero o seu socorro. Para levantar daqui, Senhor, fortalecido no meu espírito, para jogar as boias fora, para ir mais fundo, para me dedicar, para me dedicar, para me dedicar, no mesmo horário que você me tem chamado e eu não tenho respondido, para me dedicar, para me dedicar, para me dedicar ao Senhor, para corresponder, para mergulhar. Ah, Senhor, fortalece no homem interior, que essas mentes sejam tomadas de uma consciência nova, que o espírito seja invadido por uma sensação nova de liberdade, mas que cada novo dia haja o compromisso da parte deles de manter acesa a chama que hoje foi acesa outra vez. Um compromisso em manter a chama acesa. Ei, um compromisso! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se levante com cuidado, volte para o seu lugar. E agora entre na segunda fase do processo. Faça o que precisa ser feito todo dia para ir mais fundo. Não perca o que você